Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papos Podcast. Como sempre, o vosso host Fred. Hoje estou sozinho, sem o meu homólogo, mas não é por isso que vai ser metade da diversão, é mentira. Então, temos uma conversa preparada para vocês muito interessante com um indivíduo. Eu não vou dizer nada, vocês vão ver, né? Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que é um indivíduo que contribuiu imensamente para a cultura angolana. Angolanamente falando, é um astro, é um ícone da nossa cultura. Sem mais delongas, quero apresentar então o meu convidado para hoje, Dom Kikas. Dom Kikas, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. E como está? Então, tudo ótimo. já esteve aqui a me dizer que gosta muito do calor. Calor é o elemento. Para mim, no verão é que eu me sinto mais em casa, porque me transporta as memórias dos bons tempos em Angola, Sim, apesar de já viver há muito tempo em Portugal. Sim, senhora. Muito bem, então. Antes de começarmos então a nossa conversa, é importante aqui agradecer aos nossos patrocinadores, a pessoas que estão connosco e possibilitam então aqui a existência do Papos Podcast. É de salientar então aqui agradecer a DigiCenter, que é uma plataforma de transformação de moedas, envio de dinheiro de um país para o outro, carteiras digitais, compras digitais. A DigiCenter é a vossa opção. Dar também aqui o shout-out à KB Agency, que é uma empresa de marketing digital, transformação da tua identidade visual, do teu projeto, até para começar o projeto. A KB Agency, é que é a vossa opção. Agradecer também ao Barber Paps, nosso parceiro também já há algum tempo. Hoje não parece, sei, né, não está assim nos conformes, mas ele é o homem que me deixa mais bonito aqui em Lisboa. Agradecer também a Excento, que é o nosso parceiro aqui mais cheirosinho, que vende sachês, difusores também para casa, para escritório, e para dar também aqui um big thanks à Corporativo, que é uma empresa que faz então personalizáveis, artigos de escritório, lapiseiras, fotográficas, you name it, a Corporativo got you. Voltando então aqui à nossa conversa com o nosso ilustre DK do Kikas, OG. Então, eu estou aqui um bocado assim, tipo fanboy. Tava já me controlar há algum tempo, mas tenho de agradecer, primeiramente pelo contributo, primeiramente pelo exemplo que tem dado, tanto nas redes sociais como fora. A energia que traz nas suas atuações, nas suas aparições, são inspiradoras. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Então uma conversa aqui amena, saber aqui algumas coisinhas sobre, quiser partilhar também. Vamos a isso. Senhora. Muito bem. Então, primeiramente, podia se apresentar. Nós conhecemos Dom Kikas, mas aqui é o verdadeiro nome Dom Kikas. Não. Pá, ninguém sobreviveria no sistema com o nome Dom Kikas. O meu nome é Emílio Costa, Emílio Camilo da Costa, é o meu nome completo. Certo. Sou natural do Sumbe, do Kwanza Sul. No ano passado, cinquentei, não é? Entrei para a casa dos cinquentões, mas já estou com 51. Sou artista angolano, como já disseste, tenho 30 anos de carreira. 31, esse ano não. Comemorados no ano passado, exatamente. Basicamente é isso, e o restante as pessoas podem pesquisar aí nas internets da vida. Sim, senhora, muito bem. E que carreira, falando nisso, e que carreira são, é desde 94, desde 94 que o Dom Kikas traz aqui emoções, principalmente às hoje senhoras angolanas, né? Dos tempos do Angolanamente Sensual. Já agora, de onde é que surgiu a ideia para o videoclipe do Angolanamente Sensual? Aquele parte do avião e tudo mais? Sim, o famoso videoclipe do avião em que eu sou figurante. O videoclipe tornei-me figurante. Olha, na verdade a ideia de incluir o avião nem partiu de mim, partiu do realizador, o Miguel Calado, que tinha um primo que trabalhava no aeródromo de Tires. Certo. E quando já tínhamos o script feito, ele sugeriu, que tal pormos um avião no vídeo, porque temos essa possibilidade.
E pronto, na altura não pensamos sequer que isso teria tanto impacto, não é? Os americanos já faziam e tudo, nós víamos na televisão, como era uma possibilidade muito difícil de imaginar para nós da música angolana, então pronto, nem sequer pensávamos em fazer algo do género. E pronto, e acabou por ter o seu impacto e de certa forma marcar a minha carreira, não é? Porque até hoje fala-se do avião. Ei, grande vídeo! Grande vídeo! Primeira vez que eu vi um videoclipe angolano com um PJ. Eis, nada. O hype todo estava lá, sério. Para a altura teve realmente aquele impacto. Sim, senhora. E como é que começou a caminhada na música? Sempre teve esse plano, sempre teve essa vocação para a música? Olha, por acaso não tenho familiares músicos, pelo menos do meu tempo. Agora já jovens da minha família que se estão a dedicar a isso. Mas na altura não tive nenhuma influência direta. Certo. E acho que a música, no meu caso, surgiu de forma natural e pouco explicável, não é? Porque ninguém me incentivou a isso. Segundo a minha mãe, desde os 2 anos que eu já cantarolava pela casa e tentava imitar os artistas que via na televisão ou que eu via na rádio. E desde muito cedo comecei a alimentar esse sonho de vir a tornar-me um artista e de querer também cantar para uma multidão e aparecer na televisão e tudo. E a minha mãe sempre incentivou isso, ou seja, a culpa é também de certa forma dela. Com os 8 anos, lembro-me que comecei a pensar, mas por que eu só canto músicas dos outros? O que é preciso para ter uma música minha? E perguntei à minha mãe, e a minha mãe disse, não, então tens de fazer uma música tua. E como eu estava sempre a cantarolar coisas, quando eu era muito miúdo, tinha o hábito de, por exemplo, andar pela rua, quer fosse de autocarro ou de carro, de cantar as coisas que lia nos anúncios, inventava melodias e cantarolava. E ela disse, olha, dessa forma tu também podes criar uma letra, explicou mais ou menos, convém ter rima e tudo e tal. Ela também sempre foi uma fã de literatura e ajudou-me nesse sentido. Então aos 8 anos fiz a minha primeira música. E o sonho foi sendo cada vez mais alimentado. Fui compondo cada vez mais, mostrando aos meus amigos, ainda em Angola, participando em concursos de música infantil que eram feitos na rua. Havia naquela altura um concurso que se chamava Pio Pio, que faziam nos bairros e tudo. Então sempre que pudesse participava nesses concursos e ganhava muitas vezes. Isso também ia me fazendo acreditar que tinha algum potencial. Aos 18 anos, quando emigrei para Portugal para continuar os estudos, trouxe também o meu caderno de composições. Naquela altura, nos anos 90, gravar uma música em Angola era muito difícil, porque para já não tínhamos estúdios, que soubesse, havia apenas um estúdio na Rádio Nacional de Angola, o famoso CT1, e para ter acesso a esse estúdio era quase impossível, não é? Só os artistas consagrados chegavam lá. Eu vivi também no Lubango e costumava ir à rádio local, a estação da Rádio Nacional de Angola, provincial. Levava um violão, que nem era meu, era do meu padrasto, e cantava algumas composições minhas. Também não tocava grande coisa, sabia 3 acordes e fazia todas as músicas naqueles acordes. Então, quando vim para Portugal, trouxe também a ideia de que lá é mais fácil gravar, não é? Lá há muitos estúdios, lá há mais oportunidades, e lá eu vou tentar começar uma carreira paralelamente aos meus estudos. E consegui, fui à luta, tive também alguma sorte, porque conheci pessoas que reconheceram algum talento em mim e quiseram apostar, e assim começou a minha carreira. Sim, senhora. Mais uma vez, e que carreira! Que carreira! O que muitas pessoas às vezes pensam é que todo mundo tem um sucesso instantâneo, né? Acho que principalmente o pessoal da minha faixa etária, da minha geração, porque é o que estão acostumados com as redes sociais, é tudo muito mais fácil, mas é uma questão de consistência. Eu queria só que falasse um bocadinho mais sobre a parte em que não foi
tão fácil, a parte em que realmente encontrou obstáculos e como é que fez, qual é a lição no meio disso tudo? Olha, hoje em dia, sem dúvida, é muito mais fácil, porque para já naquela altura, gravar, mesmo em Portugal, onde já havia muitos estúdios, editoras, gravar uma música não era fácil, gravar um álbum muito menos ainda, porque para já tinha que se ter um contrato com uma editora, a editora tinha de acreditar no teu potencial, não é? Havia artistas que já cantavam na noite, em bares, em restaurantes e com grande potencial anos e anos, ou seja, já tinham uma carreira de bares, mas não conseguiam um contrato com uma editora, porque hoje tu facilmente fazes uma edição de autor. Se tiveres dinheiro, tu mesmo entras para um estúdio, pagas e entregas a tua música a uma distribuidora, ou tu mesmo, a partir do teu computador, podes distribuir a tua música para o mundo inteiro. Naquela altura, mesmo que tivesses capital para investir em ti mesmo, dependias sempre de uma editora, porque só as editoras tinham a capacidade de promover, de distribuir, ou seja, de pôr a tua cassete ou o teu CD nas bancas. Então há muitos artistas daquela altura com talento e passou-lhes uma carreira ao lado, porque nunca conseguiram esse tal contrato, não é? O contrato com uma editora é que era a chave para dar início a uma carreira. Então, no meu caso, naturalmente também não foi fácil, porque para já era muito novo, tinha acabado de chegar de Angola, ainda não conhecia bem os códigos de comunicação locais, não é? Chegava de Angola com aquele nosso sotaque ainda mesmo bem carregado. E bastava abrir a boca para falar, via logo, esse acabou mesmo de chegar. E aquela nossa forma de ser e tal, que é a nossa forma, mas que num espaço que não é nosso, nem sempre é tão bem aceito. Exato. E trazia a minha música feita, apareciam sempre aqueles palpites, tens que mudar isto, tens que mudar aquilo, tens que vestir de outra forma, tens que falar de outra forma e tudo. A adaptação era constante. Mas, como disse há pouco, tive alguma sorte, porque ainda no início, quando já estava a contactar várias pessoas do meio, conheci os elementos de uma banda que na altura fazia muito sucesso, que era os Tropical Band. E os Tropical Band, pronto, fez ali uma brincadeira, dei uma palhinha numa casa onde eles tocavam. Eles gostaram e propuseram-me que cantasse nessa casa, que era a Globo, em Palmela, todos os finais de semana. Bem, em primeiro lugar, foram os primeiros cachês que eu fui ganhando, não é? Para um jovem que tinha acabado de chegar, ganhar já aquele mozinho, já um incentivo. Já era um incentivo, já era um bom começo. E depois permitiu-me também conhecer muitas pessoas do meio. Certo. Depois, um dos elementos dos Tropical Band, o Ciro Cruz, estava a começar a sua própria produtora, propôs-me produzir o meu primeiro álbum. Ou seja, eu já tinha as composições, ele era produtor, tocava e tudo. Então ele fez os arranjos, levou-me ao estúdio, investiu inclusive do seu próprio dinheiro, não é? E depois vendeu o master a uma editora. A editora abraçou o projeto, a Espacial, uma editora portuguesa, e foi assim que começou a minha carreira profissional. Eu antes já cantava, mas não considero que fosse uma carreira ainda. Ok. Muito bem, sem dúvida. Realmente, né? E furou a bolha. E não é uma carreira que é simplesmente local. Não vamos dizer que é uma carreira local, é uma carreira que é global. É conhecido em Angola, é conhecido pelos Palopes, é conhecido pelos CPLP. Né? E isso é um feito, por si só é um feito, porque é de uma altura em que a música não era tão facilmente consumida. Sim, claro. Porque não havia, havia aquela questão toda de que era tudo, como é que posso dizer? Físico. Sim, tudo físico e analógico e tal. E para mandar uma música, seja para quem fosse, era pelo correio, era por um CD ou uma cassete no envelope e enviar, não é? Exatamente. Sim, senhora. Muito bem. E realmente, né? Falar aqui o Dom Kikas fala muito sobre sonhos, considera-se um sonhador até hoje.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu sou um sonhador e acho que continuarei a ser, porque acho que o sonho, ou seja, ser um sonhador, vem principalmente de dois fatores, da capacidade de imaginação e da crença, não é? Se tiveres esses dois fatores, tu és um sonhador, porque imaginas facilmente, e se tiveres a crença para realmente acreditar que as coisas podem acontecer, então passas a vida a sonhar. E sou, de certa forma, até grato por ter naturalmente essa forma de ser, porque acho que isso é que dá sabor à vida, não é? Isso traz propósito, traz... pronto, dá o sal da vida. Sim, senhora. Sim, senhora. Consegue ainda se lembra do momento em que a sua vida mudou? Em que foi o ponto em que, não, a partir de agora é diferente. Ainda se lembra desse momento? A minha vida teve muitas mudanças, não é? Mudanças de certa forma radicais. Certo. Eu, inclusive, no ano passado, lancei um livro. Certo. Que Nas Asas do Meu Sonho. Nas Asas do Meu Sonho. É autobiografia, exatamente. Porque achei que, de certa forma, a minha história, não só sobre a minha carreira, mas a minha história de vida, de certa forma pode inspirar algumas pessoas, inclusivamente pessoas que têm a mesma origem que eu, que vieram de origens humildes, que tiveram de fazer travessias oceânicas em busca de novas oportunidades, não é? Eu desde novo que comecei a viajar. Com 1 ano, por exemplo, imigramos, saímos de Angola para Portugal, depois de Portugal para o Brasil, depois com 6 anos e qualquer coisa regressamos a Angola. Mesmo dentro de Angola, depois de Luanda, do Sumba para Luanda para Lubango, depois aos 18 anos vim para cá. Todas essas mudanças acabam por deixar marcas na nossa forma de ser, na nossa forma de ver o mundo, não é? Depois, há mudanças interiores também. A música foi e ainda tem sido, sem dúvida, um grande fator de transformação na minha vida e na minha pessoa, porque... a música, de certa forma, traz-nos ou seja, o mundo da música, um privilégio, que é o privilégio de lidar com o mundo de uma outra perspectiva, diferente daquela que a maioria das pessoas tem. Por quê? Porque conhecemos diferentes lugares, pessoas de culturas muito diferentes. Por exemplo, eu há 1 semana cheguei de Cabo Verde, é um país diferente, uma cultura diferente. 1 semana antes tinha estado em Angola, e a lidar também com caras novas. Daqui a mais um tempo voltarei a viajar, e mesmo estando cá, são pessoas de origens diferentes, comportamentos diferentes, pessoas boas, pessoas más, pessoas que se transformam ao teu olhar, inclusive. Então é um aprendizado constante, e cada aprendizado desses é uma transformação em ti mesmo. E então, pronto, eu de certa forma vivo com essa disposição para ser constantemente transformado, não é? E acho que já cheguei a um ponto em que, se assim não for, a vida também perde piada, não é? Exato. Mas agora aproveito também para frisar um livro que foi transformador na minha vida. Que é um livro que se chama Como Criar um Novo Eu, de um autor americano chamado Joe Dispenza. E esse livro apareceu na minha vida numa altura... Acho que nada na vida acontece por acaso, não é? E acho que esse livro apareceu precisamente quando eu precisava de fazer uma transformação profunda em mim. Já deparei-me com a capa do livro, achei super interessante o título, Como Criar um Novo Eu. Pela leitura do livro, percebi que, na maioria das vezes, muitos objetivos que nós não atingimos vêm de bloqueios que nós vamos criando em nós mesmos, não é? Muitas vezes somos os nossos próprios sabotadores, através das nossas inseguranças, através do nosso ego, das crenças que vamos criando ao longo do tempo, ou até de uma possível percepção errada, porque todos nós criamos uma imagem de nós mesmos. E muitas vezes essa imagem não é a correta. Tal como muitas vezes nós achamos
que transmitimos aos outros e ao mundo uma determinada imagem, mas se falares com as pessoas, a percepção que eles têm de nós é totalmente diferente. E vivemos numa espécie de engano. Então, por isso recomendo sempre e vivamente esse livro a várias pessoas. Como Criar um Novo Eu, de Joe Dispenza. Sim, senhora. Precisa dar vida às suas ideias? Eles produzem para si. Lives, podcasts, vídeos corporativos, seja qual for o formato, têm a estrutura, a equipa e a qualidade para fazer acontecer. Desde o planejamento à entrega final, tudo com um padrão super profissional. Nós, a Papos TV, recomendamos fortemente os estúdios de gestão de lives. Venha dar vida às suas ideias. E falando nisso, como é que a paternidade também afetou, né, não só em termos profissionais, mas em termos pessoais? Como é que a paternidade afetou? Afetou e continua a afetar, não é? Porque tenho filhos ainda em fase de crescimento. Os mais novos, que são os trigêmeos, têm 15 anos. Trigêmeos? Sim. Os abençoado. Abençoado mesmo. Assim. E, portanto, são 3 adolescentes em casa, e lidar com um adolescente já é um desafio, né? O meu pai ia concordar. Exato. Lidar com 3 é um desafio a triplicar. Mas se aceitarmos que com os nossos filhos nós temos a tarefa, a missão, não só de educar e de ensinar, mas também de aprender, não é? Então, sem dúvida que isso também nos transforma, certo. Porque através do convívio com os nossos filhos, porque ali existe responsabilidade, existe amor, existe inclusive ilusão, não é? Porque muitas vezes nós pais também criamos ilusões acerca dos nossos filhos, porque de certa forma revemos-nos neles, de certa forma queremos que o sucesso deles na vida vingue as nossas frustrações ou os nossos insucessos. Então é um aprendizado constante, é um desafio para não nos sentirmos superiores a eles em termos de maturidade, em termos intelectuais, inclusive, até porque muitas vezes eles sabem mais do que nós em determinados assuntos, principalmente hoje, não é? Em que os jovens até têm mais contacto com as bases de dados todas que andam por aí do que nós. Exatamente. Então é uma transformação quase diária, eu diria. Muito bem. Essa é uma definição, né, muito, muito interessante sobre o aprendizado constante. Porque é realmente necessário, né, aprender, porque o filho que conhecia quando era um bebê, Sim. não é o mesmo quando é um adolescente, Exato. não é o mesmo quando é um adulto. Claro. Realmente. Muito bem. Falar também aqui, né, vamos aprofundar agora mais. Sim. Falamos sobre a parte musical, que é um artista musical, mas também é autor. Sim. Don Kikas também é autor. Sim. Por agora é só um livro ainda que tem, né? Quer dizer, autor, pensei que tivesse a referir a músicas, né? Só de facto autor das minhas... autor de livros, sou autor do meu livro, fui eu mesmo que escrevi, mas sinceramente não me considero um escritor, não é? Por quê? Não, foi um exercício que não é que tenha sido fácil, mas é mais fácil quando estás a contar a tua própria história, porque já tens uma base de dados que está em ti mesmo, que é a tua memória, e podes também contactar pessoas que te conhecem e fornecem-te dados. Eu, por acaso, vou dizer aqui em primeira mão, por acaso estou a tentar escrever um romance, não é? Mas, lá está, como não sou escritor, sempre tenho a possibilidade de dizer, ok, não deu, não é como... Até Shakespeare, a uma certa altura, não era escritor. Isso até isso até... Grande pressão, né? Se é para soar a elogio, até sinto... Citar Shakespeare ao lado do suposto escritor do que quer dizer, não. É sobre isso, porque eu acho até que é mais difícil escrevermos sobre nós próprios, porque temos que colocar um espelho, porque nós podemos mentir às pessoas, mas não conseguimos mentir a nós mesmos. Claro. Eu acho muito mais corajoso escrever sobre nós mesmos e sermos transparentes com isso e partilhar isso, porque estamos a partilhar o que nós vivemos, o que
nós temos guardado e estamos a disponibilizar que outras pessoas sim. vejam e entrem. Então... Sim, sem dúvida que é preciso coragem por quando escreves a tua história, desde que decidas escrevê-la tal como ela é, é uma espécie de confissão, não é? E há no meu livro uma série de episódios dos quais não me orgulho, episódios que até foram mais ou menos traumatizantes e estão lá, são episódios que eu não conto normalmente numa mesa nem com os meus amigos. Fui buscar histórias que eu até, algumas delas nunca tinha contado a ninguém. Mas lá está, inventar uma história do nada. Também tem o seu quê de dificuldade. Por exemplo, escrever uma música, tu contas uma história em, sei lá, se calhar no máximo 50, 60 palavras. Agora, escrever um livro, não é? Uma história ao longo de um livro, é um exercício, talvez para quem tenha essa experiência e esse dom, talvez seja fácil. Mas para mim não tem sido fácil. Eu pego no computador, escrevo um pouco, leio várias vezes. Há muita coisa que não me convence, porque vou comparando a coisas que tenho lido, não é? Livros e apago, escrevo novamente, apago. Pronto, mas é um exercício. É sobretudo um hobby, não é? Um hobby novo. Certo. Muito bem. De qualquer forma, nós vamos ficar aqui à espera de um romance, Dom Kikas, histórias do Dom. Exato. Muito bem. Falar aqui agora também de reconhecimento. Muito recentemente também foi aqui condecorado, certo? Aqui na cerimónia dos 50 anos pelo camarada presidente, certo? Então, como é que sentiu ao verificar que a Angola reconhece Dom Kikas como um ícone, como uma referência? Olha, sinceramente falando, eu olho para essas condecorações como algo importante. Eu vejo na perspectiva da classe onde estou inserido, da classe artística, não é? Certo. Estão a ser condecoradas pessoas de várias áreas, mas eu olho para as da minha área. Certo. É um reconhecimento importante para a classe, não é? Para a classe artística. Obviamente não será possível condecorarem todas as pessoas que merecem. Certo. Mas acho que isso não é o mais importante. O mais importante é que alguns de nós sejam condecorados e que isso é um reconhecimento ao mais alto nível institucional, porque é o Estado a condecorar, e espero que essas condecorações tragam a possibilidade da classe artística ter mais estatuto institucional, não é? Porque ainda nos falta isso em Angola, falta-nos esse estatuto para podermos sentar à mesa com os decisores políticos e colocarmos ideias, propostas que nos trarão responsabilidades e benefícios. Certo. Porque os artistas angolanos ainda vivem sem o devido estatuto social. Não é? Muitos têm popularidade, até conseguem trabalhar e muitos já vivem da música e de outras formas de arte, mas isso não basta porque a sociedade ainda não reconhece na arte uma verdadeira profissão. Não é? Falta esse lugar nosso em todos os setores da sociedade. Falta a possibilidade de o artista chegar, por exemplo, a um banco e pedir um empréstimo que lhe vai ser concedido com base nos seus rendimentos como artista. Isso praticamente ainda não é possível. Porque, pronto, ganha-se dinheiro, até há quem ganhe bem, mas sei que a maioria... não vou dizer todos, porque não tem esse dado, esse conhecimento, mas posso dizer... porque falo com os colegas, porque faço perguntas, a maioria não tem esses rendimentos declarados. Não é porque não queira, é porque não há ainda um mecanismo que funcione bem, não é, para podermos fazer isso. Então esse, por exemplo, já seria um passo. Um outro passo seria podermos ganhar direitos de autor em Angola, o que ainda não se ganha. Por exemplo, Cabo Verde é um país
com o qual eu tenho muita interação artística. Ao longo dos anos tenho ido várias vezes a Cabo Verde, como vou também a outros países dos PALOP e a várias comunidades na diáspora, mas acho que Cabo Verde pode servir de exemplo para nós, porque está a vários passos à frente, e ainda há dias foi decretado o Estatuto do Artista, não é? A nível institucional. Obviamente isso muda, não é? Muda a situação do jogo para os artistas. Então, espero que depois dessas comemorações, tudo bem que este ano está tudo muito focado nas celebrações e tudo, mas depois disto houve as condecorações, passaram 50 anos de independência, que possamos criar essas condições para os artistas, para os autores. Temos, por exemplo, vários autores, muitos não são intérpretes, outros são autores e intérpretes. Falo de pessoas já com idade avançada e muitos têm grandes dificuldades financeiras, poderiam neste momento estar a ganhar algum dinheiro através das suas obras que tocam diariamente nas rádios pelo país inteiro. E não ganham nada porque esse mecanismo ainda não existe, ainda não funciona. Então, o mesmo, por exemplo assim, quando colabora com outros artistas que não sejam angolanos, mesmo assim não tem direito a royalties, não tem direito a nada, a direitos nenhum. No meu caso e no caso de muitos outros artistas angolanos, nós temos recebido direitos de autor através da Sociedade Portuguesa de Autores. Eu sou membro da Sociedade Portuguesa de Autores desde 1993. Eu cheguei cá em 92, como já contei, trazia o meu caderno de músicas, né? E aconselharam-me, antes que te comecem a roubar as músicas, é melhor ires registrar. E eu registrei. E temos muitos outros artistas, muitos que até vivem em Angola, estão aqui registados, porque assim, essas sociedades estão conectadas com as suas congêneres no mundo inteiro e conseguem fazer uma coleta dos direitos no mundo inteiro. Isso quer dizer que se a minha música tocar no Japão, se tocar na Islândia, e hoje em dia as nossas músicas tocam de facto no mundo inteiro, com essa expansão toda da kizomba e do samba e tudo mais, que vai pela dança, passa pela música. Se tocar nesses países, e há países que têm isso tudo muito bem organizado, que, por exemplo, num festival de dança, onde as nossas músicas passam de facto, muitas vezes eles fazem aquela lista de tudo o que foi tocado, enviam para a sociedade de autores local, a sociedade depois faz a coleta dos direitos e envia para a sociedade onde o artista está registrado. No meu caso, e no caso de muitos angolanos, é na Sociedade Portuguesa de Autores. Ou seja, falta termos essa instituição em Angola. Eu acho que há uma instituição já criada, mas sei que ainda não funciona como deve ser, para podermos ganhar os direitos devidos, não é? Tal como já acontece em Cabo Verde, como acontece em Portugal, no Brasil, acontece em toda parte, porque não em Angola. Sim, realmente. Eu não estava a par disso, não sabia que essa ainda era a situação. É verdade. Há muitos, temos aqueles cotas que compõem músicas desde o tempo colonial, né? Já compuseram para grandes nomes da música angolana, têm músicas ainda a tocar cá até, podiam recolher direitos de autor das suas obras de várias partes do mundo e não ganham absolutamente nada. Uau, realmente. É complicado. Realmente, isso é uma lupa que está-se a colocar sobre uma situação que é muito, muito negligenciada, para ser sincero. Muito. Sem dúvida. Porque as pessoas pensam que conhecem o artista e pensam que pronto, esse está longe. Não é bem, afinal não é bem assim. Porque esse estar longe, na nossa perspectiva angolana, normalmente tem muito a ver com a popularidade, não é? Porque o artista, quando tem popularidade, quando está a bater, consegue faturar, não é? Porque pronto, a música está na moda e canta nesta festa daqui, naquele festival dali, está a faturar. Só que se o artista depender só da popularidade em alta, não consegue manter uma carreira, porque manter uma carreira também é dispendioso.
também implica reinvestimento na própria carreira. Então, quando tu estás a bater, tens um determinado investimento, rendimento. Quando a coisa começa a deixar de bater tanto, tem que haver esse reinvestimento. Então, se ficares a depender do sucesso do momento, tu morres na praia. Infalivelmente. Ou tens uma estrutura por trás, uma empresa, um empresário, um patrocinador, ou então equipa. Desapareces, que infelizmente é o que acontece com a maioria dos artistas. Muito bem. Muito bem. E falando nisso, nesse momento eu verifico que tem estado em atuações, certo? Sim. Tanto até que, se não estou em erro, tem uma agora em agosto, no dia 8 de agosto. Tem o dia 1, em Portugal tem o dia 1 de agosto, falo das atuações abertas ao público, né? Tenho outra no dia 14, no Beleza. No Beleza, exatamente. Calma, Beleza, isso é onde é Algarve? Não, o Beleza é em Lisboa, é ali no Cais Sodré. Que era não é bem uma discoteca, é um clube noturno que tem sempre música ao vivo, onde faz-se muitos concertos com artistas dos Palop e não só. E para mim também é praticamente uma segunda casa, já lá estive várias vezes. Ok. Muito bem, sim senhora. E está aberto a convites, está aberto a convites, por exemplo, para atuações mais privadas, aparições? Também. Sim. É assim, a música é a minha profissão. Eu olho para isso, além de olhar para a música como algo espiritual, como uma cura, como um momento, um lugar de introspeção e tudo, mas eu também olho para a música como uma profissão, como outra qualquer. Certo. Ou seja, desde que haja num determinado espaço condições técnicas para executar o meu trabalho, certo, e desde que não haja ali nada em contraditório, eu estarei em prontidão. Pessoal, vocês ouviram aqui em primeira mão. Se vocês quiserem, eu dou um Kikas no vosso casamento. Pode ser, já cantei em vários, Vamos só esperar para ver se dá para cantar no meu cota. Faz favor, aguenta só mais um bocado. Falta só encontrar a moça. Pronto, mas olha, se existe a intenção, já é um passo. Existe. Deve andar por aí, coitada. Essa hora deve estar saindo do trabalho, da escola. Exatamente. Muito bem. Para quem sabe vai ver este podcast e vai dizer: não sabia que ele estava à minha procura. Muito bem. Então, e quanto a colaborações, é verdade, quanto a colaborações, já vi que já colaborou com vários. A lista é enorme. Sim. Mas qual seria uma colaboração de sonho, mesmo que fosse uma outra, colaborar outra vez? Tem graça que, mesmo antes de ser minimamente conhecido no início da minha carreira, eu, por acaso, às vezes ouvia colaborações, duetos, e pensava: como é que eles chegam a isso, não é? Como é que eles chegam a esse entendimento, a esse encaixe? E sempre achei que as colaborações tinham que surgir de uma combinação de energias, não é? Até porque já houve situações em que a coisa tentou-se algo mais ou menos forçado e não funcionou. Tipo, olha, fulano está aqui, tu estás aqui, vamos tentar algo. Aí quando notas, não há quando aquela forçado e algumas coisas até nem sequer saíram. Então, praticamente todas, não digo todas, mas quase todas as que fiz, surgiram de uma vontade espontânea e comum, não é? De ambos os lados. Houve algumas situações em que chegamos no estúdio e depois a energia não foi assim tão natural, não é? tão fluida, mas numa perspectiva profissional foi quase como: olha, já que aqui estamos, como profissionais, vamos arranjar um jeito. E a verdade é que essas colaborações também não funcionaram bem. As músicas saíram e lá está. Por isso é que acredito mesmo que a música
tem a sua carga energética. Tem. Quando as coisas não são feitas com verdade, depois não funcionam. Nota-se. E houve outras que surgiram, foram feitas naquela base, naquela alegria, naquela paz de espírito e resultaram muito bem. Sim, senhora. Yeah. Sim, senhora. Sim, senhora. Eu não sei. Eu consigo dizer, por exemplo, qual foi a minha, tipo, qual é uma grande influência para mim em termos musicais. Okay. E por Don Kikas, qual seria... Não precisa dizer a maior ou o preferido, Sim, mas sim. quem é que influenciou? Quem é que influencia musicalmente? Pois, são vários nomes, né? Sim. Posso citar vários nomes. E obviamente de vários países, várias tendências musicais. Mas começando por Angola, por aquilo que eu ouvia quando era miúdo e que despertava-me qualquer coisa e obviamente influenciou-me, poderia citar os irmãos Cafala, que eu sempre gostei muito mesmo, o André Mingas, o Bonga, o Carlos Buriti, os Quiesos, os Merengues, e houve também uma influência assim direta, porque eu vivi um período da minha infância no Prenda, e próximo da minha casa havia um centro cultural chamado Casa Calulo. Os jovens do Prenda? E não era, por acaso não eram os jovens do Prenda, eram os Ases do Prenda, que era outra banda também ali do Prenda, e nós costumávamos ir à Casa Calulo e ficávamos sentados no muro a assistir os ensaios, e acho que foi a primeira grande dose de música angolana, não é? A primeira grande injeção que eu levei, que era quase todos os dias ir ver os ensaios dos Ases do Prenda, e depois cheguei inclusive a cantar com eles em palco. Porque alguém disse, tem um miúdo que gosta de cantar, e eles um dia até levaram para uma atividade. Mas tenho obviamente outras influências, artistas que eu sempre ouvi muito, do Brasil, como Djavan, Ed Mota, Roberto Carlos, que a minha mãe sempre foi muito fã, e aquilo era uma injeção diária. A minha mãe falava do Roberto Carlos como se tivesse estudado com ela na escola. O Roberto só faltava chamar o Betinho. O Betinho. Os Caçava, obviamente, a música das Antilhas influenciou-nos muito também. Certo. Música americana também, que eu ouço muito, principalmente black music, como Stevie Wonder. São nomes pesados. Sim, são artistas que mesmo Michael Jackson, né? Nós levamos tanta injeção do Michael Jackson que, se formos a ouvir bem, mesmo aquilo que fazemos até agora, há sempre lá qualquer coisa, há sempre um Michael Jacksonzinho lá. Não, é verdade. Não, é verdade. Sem dúvida. Muito bem. Agora aqui num tom um bocadinho, diria um bocadinho mais diferente do que temos tido. Realmente nós também, como angolanos, né, é difícil separar, né, e não comentar, não ter uma opinião sobre a situação atual do país. Mas não vou pedir para comentar sobre, vou pedir só para dar aqui uma palavra aos jovens, às famílias, ao angolano próximo. Sim. Se tiver algo para dizer sobre, ou para encorajar, para calentar. Claro. Bem, eu acho que, sendo angolano e sendo indivíduo adulto e minimamente consciente, seria impossível e até meio estúpido, passa a palavra, ficar indiferente ao que está a acontecer e não ter uma opinião, não é? Certo. Porque eu acho que, como cidadãos adultos, conscientes, temos a responsabilidade, não é? De cidadania de ter uma opinião, certo, mesmo que seja contraditória. Obviamente é lamentável e olhando bem para o cenário, de certa forma era expectável que as coisas pudessem chegar a esse nível, porque quem conhece Angola, eu apesar de viver fora de Angola, mas tenho ido a Angola, tenho familiares diretos que vivem em Angola. Angola está todos os dias na minha vida, de alguma forma. Certo. E conheço a realidade do país. Sei que
A vida tem se tornado cada vez mais difícil. As pessoas, grande parte da população, a maioria na verdade, tem vivido cada vez mais aflita, não é? Para pagar as contas e tudo mais. Então eu acho que é importante criar-se uma base de diálogo para encontrar-se soluções. Certo. Porque nós temos o potencial que o país tem em termos de recursos, toda a gente já sabe, mas também temos um outro grande recurso, que é uma população extremamente jovem. Certo. É um recurso que nem todos os países temos. Só que esse recurso precisa de ser estimulado e valorizado. Porque eu, e falo isso como pai, sei que um jovem, se não for devidamente instruído, devidamente motivado, deixa de ser um recurso e passa a ser um problema, não é? E acho que de certa forma é isso que temos tido em Angola. Temos tido uma grande camada de jovens com falta de oportunidades, com falta da certa motivação, com falta de uma perspectiva de futuro. Certo. Digo isso por converso com jovens e pergunto como é que tu imaginas a tua vida daqui a 5, 10 anos, e não há perspectiva, não é? Na verdade, as pessoas vivem para sobreviver. E daí lanço o meu apelo aos nossos dirigentes que conversem mais com os jovens, que tentem encontrar soluções, porque Angola é um país jovem. Nós temos 50 anos de independência. Certo. É um país ainda muito jovem. Nós angolanos reproduzimos bem, não é? Somos bons. Somos bons de país. Não, é verdade, então, é verdade. Somos bons a reproduzir. Isso quer dizer que havemos de ter cada vez mais população jovem. Então tem de se encontrar soluções, tem de se encontrar planos. Os jovens precisam de chegar a uma determinada idade, que é aquela idade em que começam a ter ambição, começam a precisar de ter um sonho para encontrar propósito nas suas vidas. Então eles precisam de poder viver com um plano, não é? Sem ser o sonho de emigrar, porque o sonho de emigrar é um sonho que prejudica Angola, não ajuda Angola, não é? Então esse é o apelo: conversar com os jovens, encontrar soluções, ler o espírito da juventude angolana, porque cada caso, cada sociedade é uma sociedade. Certo. Não é? Eu tenho a certeza que os nossos dirigentes conhecem a realidade sociocultural do país e então terão com certeza a capacidade de, através do diálogo, encontrar soluções. Muito bem. Sim, senhora. Fala e diz que não é escritor. Não se considera escritor, família. São ideias de um cidadão e que acredito. Vejam só a eloquência do cidadão. Diz que não é escritor. Não, realmente é importante nós termos, né? Principalmente quando nós temos uma plataforma, é a nossa responsabilidade. Quanto mais alcance nós tivermos, também temos que ter mais restraint, temos que ter mais filtros. Sim. E temos de certa forma de colocar o holofote que a nossa plataforma nos permite nas situações que realmente importam. E exatamente. Realmente em nome do Papos Podcast, os nossos sentimentos, o nosso apoio. Nós não estamos indiferentes, nenhum angolano está indiferente à situação que se vive nesse momento. E somente juntos, somente um apoiado ao outro, é que conseguimos fazer algo melhor, que é o nosso país. Então, estamos juntos, irmãos. Pronto. E agora sim, num outro tema, né? Hoje também, não podemos deixar passar, é Dia da Mulher Africana. Ok. Hoje é Dia da Mulher Africana. Por acaso não sabia. Com as correrias do dia passou despercebido. Okay. Hoje, por acaso, é Dia da Mulher Africana. E né, nós vemos de uma nação que é matriarcal, que é a mãe Angola, de um continente que é mãe África. Sim. Então, né, de certa forma,
as nossas mães desempenham um papel muito importante em nossas vidas, e eu já vi que o Dom também tem um apego Sim, muito sim, especial sim, com a mãe. sem dúvida. Quer aqui descrever como é que é a relação com a sua mãe, o quão importante é que ela foi na sua caminhada, ou que ela é ainda. Sim. Felizmente ainda tenho e ainda está aí toda ativa aos seus quase 75 anos. De facto, uma das coisas boas e bonitas que nós temos na nossa cultura africana é esse respeito pela hierarquia familiar, não é? Nós fomos e apesar de estarmos a perder muitos valores da nossa cultura, mas ainda somos educados dessa forma, ou seja, tem mais velho é mais velho, não é? Mãe do outro é tua mãe. Mãe do outro é tua mãe, e tudo mais, e de certa forma as nossas sociedades foram construídas, mesmo tradicionalmente falando, de maneira a que os filhos tivessem um apego especial à mãe, não é? Mesmo entrando na Angola profunda, tu vês que aquela mãe que vai vender na praça, que vai lavar no rio, vai com o filho às costas, aquela que vai lavrar, o bebê está ali de lado. Pronto, essa ligação cria, obviamente, laços muito profundos que fazem parte da nossa cultura. E então é importante não perdermos isso, não é? Certo. Não perdermos esse respeito, porque há um certo à vontade que existe na cultura ocidental, uma certa vontade entre filhos e pais, que às vezes roça um pouco o abuso, quase, que na nossa cultura é inaceitável. E então, apesar de estarmos a beber muito da cultura ocidental, eu espero que não se percam esses valores. Que não se percam esses valores, porque isso torna de facto a nossa cultura especial no mundo. E já agora falaste nisso e não há como lembrar, não é, do que aconteceu ontem ou anteontem, não é? Aquela mãe que foi baleada. Lá está, são situações que acontecem e que deixam traumas na sociedade, não é? Porque o órfão não é só aquela criança, não é? O órfão, de certa forma, somos todos nós. Certo. Porque aquela mãe representa várias mães na nossa sociedade. Da nação, exatamente. Daí, mais uma vez, o meu apelo em criar-se uma plataforma de diálogo direto com a população, para, de certa forma, o angolano, e principalmente o jovem angolano, porque a juventude é o futuro, sentir-se compreendido, sentir-se aconchegado, não é? Não se sentir abandonado, porque, de certa forma, estamos a criar uma sociedade do cada um safa-se como puder. Isso é muito grave, porque é precisamente é por aí que nós vamos perdendo esses nossos valores, que são valores tradicionais, o valor da interajuda. Nós sempre fomos assim, não é aquela coisa de, olha, falta açúcar, falta sal, vai pedir no vizinho. O pai do vizinho é teu pai também. O vizinho é aquele teu vizinho. Exatamente, como disseste há pouco, a mãe do outro é também da tua mãe. Se continuarmos a criar essa sociedade do cada um safa-se como puder, porque aqui é cada um por si, Deus por todos, esses valores não vão resistir por muito tempo, infelizmente. Realmente. Mais velho é mais velho e mais velho falou. Então, realmente, tem sido uma conversa muito esclarecedora. Uma conversa que eu aprendi mais do que eu achava que ia aprender hoje. E é sempre. Obrigado, ainda bem, obrigado. Dizem para não conhecer os seus ídolos, mas hoje conheci um ídolo que vale a pena conhecer. Sem dúvida. Obrigado. Que acrescenta, não só a mim, pai do outro é teu pai também. Exato. E realmente é de louvar. É de louvar a postura, é de louvar a verdade que Dom Kikas carrega e transmite, que não é comum. Tem de ser honesto e dizer que não é comum. Então, muito obrigado fundo do coração. Nós agradecemos. Então, quer deixar alguma mensagem, despedida para os meninos lá em casa, para a mãe, para a esposa? Sim. Quer deixar alguma mensagem?
Sim, essa mensagem, eu se calhar eu deixo uma mensagem ao público, não é? Porque a mensagem a essas pessoas que mencionaste, pessoas próximas, eu transmito todos os dias e eles já sabem, não é? Mas ao público, quero em primeiro lugar agradecer a todas as pessoas que têm seguido a minha carreira, que têm demonstrado apreço pelo meu trabalho. Sim. E que permitem com que o Dom Kikas, enquanto artista, continue a existir, porque nós trabalhamos para o público. E continuamos aqui a criar músicas novas e tudo, e de certa forma o público, através da presença nos concertos, através da presença nas redes sociais, vai transmitindo que vale a pena continuar aqui. Então essa gratidão é imensurável, não é? E mais uma vez, aos nossos irmãos lá em Angola, que sejam fortes, que acreditemos, não é? Às vezes não é fácil acreditar, não é fácil manter a esperança, mas é importante não deixar que ela morra, continuarmos sim a exigir os nossos direitos. Acho que merecemos mais para a terra que temos. Certo. E pronto, e como já disse aqui, o apelo aos nossos líderes, aos nossos dirigentes, para que se inclinem ao diálogo, acreditando que encontraremos soluções boas para todos. Sim, senhora. Sim, senhora. E diz que não é escritor. O homem diz que não é escritor. Muito bem. Epá, vamos terminar então o programa. Né? Tivemos aqui a conversa com DK, OG. São muitos nomes, mas eu vou chamar Dom Kikas. Né? Que foi uma conversa que agregou, uma conversa que espero que tenhas desfrutado, que tenhas aprendido. O Dom Kikas está disponível para contacto, para convites, para aparições, para atuações em eventos. É só pesquisar, né? Tem informação na página do Instagram. Na página, nas redes sociais, aos contactos. Exatamente. Chega-se lá. Isso aí, ele está disponível. Então, vamos então terminar como começamos, né? Que é aqui agradecer, porque hoje o tema foi esse. Não sei se perceberam, foi gratidão. Então temos que agradecer aqui aos nossos patrocinadores, primeiramente a DigiCenter, que é uma plataforma de envio de dinheiro a nível internacional, criação de cartões digitais, compras online. DigiCenter é a vossa opção. O KB Agency, a.k.a. Harry Potter daqui do marketing digital. Então, identidade visual do teu produto, do teu projeto. Queres iniciar um projeto, a KB Agency tem as opções para ti. Dá só um toque. Agradecer também ao Barber Paps, que é o homem que eu gosto de chamar o Bruce Lee das lâminas, porque ele tem jeito, mesmo com as lâminas mau, que me deixa bonito. Agradecer também a Excento, que é a nossa parceria cheirosa, que eles fazem venda de difusores, saquês para os carros e aromatizadores, né, para o escritório, para casa, para onde quiseres, a Excento tem. E também a Corporativo, que é uma empresa que faz então personalizáveis fotográficas com os nomes, os cantis, equipamentos equipamentos para o escritório. A Corporativo trata disso. Muito bem, muito obrigado pelo tempo que dispensaram. Eu sou o Fred, sem mais delongas. Então, continuação de um bom dia para vocês e estaremos juntos novamente. Não se esqueçam de se inscrever, estavam já a me chatear aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, eu não sei se é blogueiro, ativar o sininho e comenta, partilha, interage. Você é jovem, estás na internet por algum motivo, é para conectar, estás a ver? Apoia, partilha, conhece, aprende e replica, ok? Muito obrigado, fiquem bem.